nos sentimos conformados com conceitos assim, é assim, pronto. Não, vamos raciocinar em cima, vamos elaborar uma hipótese, vamos estudar. E aí, foi 1958, Chico Xavier, então, através do Espírito André Luiz, publicava o livro Evolução dos Mundos. A capa anterior era essa aqui, não sei se vocês já conheciam. Daí assim, quando ele lançou esse livro, uma das maiores chacotas que deu na ciência clássica foi que o André Luiz disse no livro que quem comandava a célula era o citoplasma e não o núcleo. Que o comando da célula, né, era ditado pelo núcleo. Eu aprendi assim na histologia. O que aconteceu? O André Luiz disse que não. Quem comanda a célula seria o citoplasma e não o núcleo, só para uma curiosidadezinha aqui. E aí, realmente, há 5 anos atrás se comprovou que tem umas organelas chamadas centríolos no citoplasma, e esse centríolo é que determina a função celular. Os centríolos são o local onde o espírito se manifesta na célula. Hoje comprova-se que os microtúbulos dos centríolos são amplificadores de sinal quântico, de sinais energéticos que vêm dos meridianos, tá? Então vejam que, só para trazer para vocês que houve um deboche, e hoje, tanto que o Décio diz assim, tem coisas que vão ainda, a própria ciência vai comprovar que André Luiz tinha falado e realmente é veracidade, é real, tá? Então essa interface mente e corpo começa a ser considerada já, na verdade, por uma grande ala da ciência médica, entendendo a mente como causa da doença, como a moça lá nos falou antes, né? Pois é a mente que comanda essas células. Então a nossa hipótese é que a nossa mente seria o comandante das células. Daí vocês logo, vão me perguntar assim, mas então é porque eu quero ter o câncer que aconteceu isso? Não é bem assim, olha só. Então, se nós analisarmos essa questão, só começando agora a fazer um raciocínio em termos de comando, tá? Se essa interface mente-corpo começa a ser considerada pela ciência e seria, muitas vezes, a mente comandando as células de uma maneira desordenada, nós vamos entender então que, por exemplo, uma malformação congênita, por exemplo, a anencefalia, que parecia uma injustiça de Deus, hoje se entende que o comando mental daquele espírito determinou aquela malformação por algum motivo. Então, antes de considerar, por exemplo, nós analisávamos as questões, nossa, coitadinho, nasceu com uma malformação congênita, né? E aí tu diz assim, como Deus é injusto, por que aquela pessoa nasceu com uma malformação e eu nasci com o corpo tranquilo, né? Tudo em ordem. Por que aquela pessoa, ela foi escolhida por Deus para sofrer eternamente e eu não? Por que aconteceu isso? E hoje a gente já começa a entender que o comando daquele espírito sobre seu corpo em formação é que determinou aquele problema. Através de uma genética perispiritual, através de causas anteriores que ficaram gravadas no perispírito, que é o nosso corpo que permanece após a morte, após o desencarne, você gravou no teu disco rígido, que é o perispírito, e portanto você vai manifestar no momento de formar um novo corpo durante o processo reencarnatório. E aí nós entramos de novo em biologia, em ciência clássica, porque eu sempre tenho que fazer essa ponte. Olha só esse conceito da Organização Mundial de Saúde. É bem antigo esse conceito, pasmem vocês. Define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Exatamente o conceito que nós estamos levantando com essa hipótese hoje. Doença não é a ausência de enfermidade, é um completo estado de bem-estar físico, mental, social e psicológico. Adiciona-se aqui no novo conceito da organização. Mas esse conceito é mais antigo ainda, eu fiz questão de trazer isso
E aí, pasmem vocês, eles fizeram um estudo no Hospital de Clínicas de São Paulo. E durante esse estudo, eles foram observar, estudantes de medicina, o que tinha no lixo do pronto-socorro, do pronto atendimento lá no Hospital de Clínicas de São Paulo, onde passam milhares de pessoas por dia. Alguém sabe dizer o que mais eles encontraram no lixo? Alguém sabe dizer? Ninguém? O que mais tinha no lixo? O que mais foi encontrado no lixo do pronto-socorro? Não, é surpreendente mesmo. É surpreendente a resposta. É incrível o que eles encontraram. Maior quantidade. Vou responder para vocês porque é bem difícil, eu também não imaginava. Receita médica. Aí vem esse conceito. Será que nós estamos atendendo aos nossos pacientes de uma maneira satisfatória em termos de conceito e de Organização Mundial de Saúde? Por que as pessoas botavam a receita logo depois do médico fazer a receita, botavam a receita no lixo? Vários motivos. Um, por exemplo, é o seguinte: tu dá um remédio de R$400, uma pessoa que ganha 700, ela vai comprar o remédio? Não vai. Você não está atendendo a pessoa socialmente. Segundo lugar, você está dando uma receita que a pessoa não considera um tratamento adequado para ela. Também. Porque muitas vezes a consulta é muito rápida, é tudo na pressa, não foi bem atendido. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? É que nós não estamos observando as causas espirituais, nem psicológicas, em nada, em nenhum tipo de atendimento na área da saúde. Eu boto a minha mão palmatória na minha área também, que é da odontologia. Emmanuel faz um conceito de saúde que eu acho bacana para nós trazermos hoje aqui, que seria a saúde seria o seguinte: a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. Eu acho fabuloso, porque agora nós vamos começar a trabalhar exatamente, depois de fazer toda essa base, nós vamos trabalhar exatamente a nossa hipótese, que seria o seguinte: que nós deveríamos cuidar da nossa alma como se fosse acabar amanhã e do corpo físico como se fosse eterno. Francisco Cândido Xavier. Por que isso? Porque é o seguinte: as doenças podem nos trazer mensagens e lições que buscamos em muitas encarnações. E as pessoas vão dizer: não, esses espíritos só podem ser doidos, né? Achar que alguma doença vai me trazer alguma coisa de bom, né? Como assim? Como isso seria possível? Que hipótese é essa, Felipe, que tu está trazendo em torno do câncer? Eu estou trazendo a hipótese de que o agente causal de tudo, portanto, é sempre. André Luiz diz que 99,9% das doenças que se manifestam em nós tem o mesmo agente causal. Quem é? O espírito. Aí vocês vão dizer: meu Deus, o Felipe deu uma exposição no seminário que diz que como nós, 99% das pessoas, das doenças, desculpem, são de responsabilidade de nós mesmos, então eu não preciso mais do médico. É isso? Não. Quem deve tratar de corpo é a medicina terrena. Mas o que nós levantamos e o que os médicos estão percebendo, assim como todos da área da saúde, é que você deve tratar do corpo, do vaso físico, mas também daqueles outros corpos e principalmente da mente do paciente, que é o que nós viemos buscar aqui na doutrina, que é a tal da educação moral. Mas por quê? De que maneira isso interfere? Se o espírito entrar em harmonia com o universo, o corpo fica saudável. Como assim? Como entrar em sintonia com o universo? Amando incondicionalmente. Quem que exemplificou isso na Terra? Jesus. O que nós fizemos com ele?
Né? Interessante. Jesus já tinha falado e exemplificado. E aí, nós entramos na seguinte questão. Eu gosto muito dessa imagem. Por quê? Porque o nosso corpo físico ele é uma cópia fiel do nosso corpo bioenergético, como modelo organizador biológico, segundo o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, corpo biomórfico, segundo o Dr. Rupert Sheldrake, que ele fez uma pesquisa e ele está pesquisando o perispírito. Um biólogo londrino está pesquisando o perispírito. Ele está com firme propósito, faz 10 anos, de comprovar e tentar estabelecer como funciona o perispírito. Tá? E aí, nós entendemos o princípio inteligente como o agente, o síndico, né, o mandante de tudo, o corpo perispirítico como sendo o veículo de manifestação desse nosso princípio inteligente, e o corpo físico como se fosse o nosso carro, que nós utilizamos para dirigir, para veicular a nossa encarnação atual, ou as pretéritas em outros corpos. Pois bem, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, que o nosso perispírito é um molde conformacional do nosso corpo. É o perispírito que ativa os genes. Opa, peraí, tu falou uma coisa importante agora. É o perispírito que ativa meus genes. Porque quem manda as ordens para o perispírito é a minha mente, o meu princípio inteligente. Então é o perispírito que vai ativar os genes. E é o perispírito que informa a estrutura e função. E, portanto, é o perispírito que dá as cargas na evolução biológica. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas mostram que quando o espermatozoide penetrou no óvulo, você vai ter já o estágio inicial, nas primeiras divisões mitóticas, você já vai ter a conexão do perispírito ali, com esse novo corpo a se formar, e ele já dá toda a carga genética, nas primeiras divisões, o teu perispírito já dá toda a carga genética do novo corpo. Vejam que bacana. E aí o que acontece? Esse perispírito vai ativar ou desativar genes segundo a ordem de quem? Da tua própria mente. E aí que entra o seguinte: uma célula com posicionamento específico e função adequada, então começa a se multiplicar de uma maneira desenfreada, perdendo a noção de estrutura e até mesmo se diferenciando, como é nos cânceres malignos, porque a célula do câncer maligno ela parece que virou uma célula que não existe no corpo. Ela fica totalmente diferenciada, ela não se parece com a célula do tecido da onde ela saiu. Por que isso acontece? Então, porque a célula perdeu o comando. O tecido perdeu o comando. Por que esse tecido perdeu o comando? Porque as células estão então desorientadas, elas perdem a forma e função. Quanto mais diferenciadas as células, mais grave é o câncer. Perdem inclusive a adesividade, são levadas pelo sangue ou pela linfa e irão se alojar em outros órgãos, que são as metástases. Então, quanto mais diferenciada a célula, mais grave é o câncer. Ou seja, quanto mais diferente for a célula em relação à célula original de onde ela saiu, mais grave é o câncer. Vamos dar um exemplo. Uma célula de um carcinoma espinocelular, que é um tumor de epitélio, ela não se parece nada com o epitélio do nosso lábio. Ela se parece com qualquer célula menos do epitélio. Então ela se torna uma célula totalmente diferenciada e por isso que ela altera toda a estrutura então do órgão, né? No caso a pele, por exemplo, né? A pele labial, a mucosa labial. E aí o que acontece? Portanto, o problema está no perispírito, que é a expressão da nossa alma. A alma mudou o perispírito, matéria de alta energia, que mudou. Isso é instantâneo. O corpo físico, com matéria de baixa energia, demora um certo tempo para modificar-se. Então, o que acontece? Muitas vezes nós vemos o seguinte: a pessoa precisava
por algum motivo, ter o alerta do câncer. E aí ela teve. E ela se modificou, ela melhorou aquele aspecto comportamental que ela precisava melhorar, mas daí mesmo assim ela desencarnou. Por que isso aconteceu? Porque mesmo tu modificando o teu perispírito é uma energia de alta vibração, acima da velocidade da luz, estimam os estudiosos. E o teu corpo físico é uma matéria de baixa vibração. O que acontece? O teu corpo físico não vai dar tempo de se modificar mais. Vocês entenderam? Porque a diferença de velocidade é muito grande. Então, mesmo assim, a pessoa se modificando, não acontece, vocês não viram isso ainda, uma pessoa que era extremamente severa com algumas coisas, uma pessoa raivosa, e teve a doença e dela se transformou moralmente, virou uma pessoa melhor, no bom sentido. E aí ela, mesmo assim, desencarnou. Por que isso acontece? Por uma questão de vibração, vibracional. Isso é uma questão da lei da biologia, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque a pessoa teve uma doença grave e esta reorganizou o perispírito. Entretanto, ela pode morrer mesmo assim, pois não dá tempo de se organizar o vaso físico. E aí vem a questão, porque eu estou falando. Talvez ela não precise mais, pois o que necessitava entender já entendeu. Nossa Senhora. Agora tu pirou na batata. Tu está dizendo que tu precisava desencarnar sim, porque a tua vida real é aonde? No mundo espiritual. Parece até doideira. Mas a vida física, ela é valiosíssima. Mas ela é uma escola. Se você já aprendeu, você não precisa estar mais aqui. Parece até algo, digamos assim, até indiferente. Muitos dizem, nossa, que indiferente a teoria espírita. Mas não é. Vocês vão entender. Então, agora nós vamos para a causa. Agora entramos, então. Eu sei que vocês estavam ansiosos, mas ele não vai falar. Mas eu vou falar. Qual seria, então, a teoria exatamente? Depois de tu dar todas essas teorias, depois de tu dar todos esses conceitos, qual seria a causa hipotética, espiritualmente falando, do câncer segundo as hipóteses espíritas? Esgarçamento do perispírito. O que é esgarçar uma roupa? Langanhaço. Então tu está me dizendo que aquele corpo biomórfico pode ser esgarçado? Sim, estou dizendo. Existe uma teoria sobre isso. Por que o esgarçamento do perispírito geraria um problema corporal, biológico? Por quê? Por que será? Naquele ponto específico, por algum trauma, promove-se o esgarçamento do tecido ou ruptura da estrutura perispiritual. Então, em algum ponto, por algum trauma, você promoveu a ruptura do tecido biomórfico. Às vezes rompe, às vezes só esgarça, né? Tá? Em algum ponto, por algum trauma. E aí, aquele local ali, as células do perispírito deixaram de dar a vazão, a ordem para... Esgarçou. O que acontece? Naquele ponto, ele deixou de dar a ordem. O que acontece? A célula física perdeu o síndico. E aí naquele ponto você vai ter a doença. Mas aí vocês vão me perguntar assim. Deixa eu só desconectar e voltar de novo. Daí vocês vão me perguntar assim. Como eu promovo trauma no perispírito? E agora eu vou devolver a pergunta para vocês. Vocês saberiam me dizer? Como eu traumatizo o perispírito? Fazendo alguma coisa que eu não devia ter feito numa vida anterior, por exemplo, seria isso. Por exemplo, uma pessoa que se suicida, dá um tiro. Também. Mas nós podemos utilizar exemplos mais recentes, querida. Como
traumatiza o meu perispírito? Maus pensamentos, a Yara disse. Ou seja, todo aquele sentimento e aquela ideia que não são de conformidade com a lei divina promove trauma no meu perispírito. Porque tudo no universo obedece a uma lei. Qual é aquela lei que eu disse antes, naquele conceito de Jesus? Lei do amor. Tudo que vibrar em desamor vai gerar uma desorganização em algum corpo meu. Quando eu tenho sentimentos nocivos e ideias nocivas, eu promovo traumas ou rupturas no meu perispírito. Deixa eu só o César nos ajudar aqui para ele. Mas enfim, vou continuar. Bom, se eu, com os meus pensamentos, promovo algum trauma no meu perispírito e promovo esgarçamento, esse perispírito esgarçado vai fazer com que não haja um controle adequado do meu corpo físico, ok? Daí vocês vão começar a se preocupar, meu Deus, quanta bobagem eu já pensei nessa semana, né? Quantos sentimentos ruins eu já tive nessa semana. Calma, não é bem assim que acontece, tá? Mas daí eu pergunto para vocês, lembra que eu fiz uma pergunta, por que a gente bebe e por que a gente fuma? Por que a gente faz isso? Hã? Alguém falou lá. Por um problema comportamental. E esse problema comportamental vem do corpo ou da minha alma? Da alma. Então esse esgarçamento do perispírito promove um rompimento energético que faz com que as minhas células corporais percam a ordem. Ou seja, eu não recebo mais a ordem adequada para o órgão correspondente àquela área. E aí as células começam a se proliferar de uma maneira desordenada e as células ficam desorientadas e podem, num caso do maligno, vir a se tornar indiferenciadas. Então, gente, se eu promovo os traumas com as perturbações da minha mente, quando eu estou recebendo um tratamento, eu vou tratar o organismo físico através de químio, de rádio, de outras terapias. Tem gente, inclusive, que tem terapias alternativas, mas não vou citar hoje aqui. Mas além disso, o que eu devo fazer? Eu preciso trabalhar de dentro para fora também. Vocês entenderam por que a Associação Médica Espírita está com essa teoria? Porque se eu promovo o esgarçamento do perispírito, se o meu corpo perecer, se eu desencarnar e aprender a lição, eu vou recuperar meu perispírito. Aquela área será regenerada, aquele corpo. Vocês imaginem o perispírito, o corpo biomórfico, como se fosse uma... Sabe aquelas roupas de nadador? Sabe aquelas que cobrem todo o corpo, e daí aqui também? E daí quando ele esgarça, fica um furo ali vai entrar um frio, vai sair o calor do corpo. Então ali há um vazamento. Então aquele ponto precisa ser reconstituído através da mudança de comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico. Agora não vamos falar de câncer, vamos falar de outra questão. Qual a doença típica das pessoas irritadas e raivosas? Alguém sabe me dizer? Alguém falou gastrite aqui? Gastrite. Tá, então eu vou dar um medicamento específico para gastrite. Resolve? Quem tem gastrite sabe disso. Se tu ficar nervoso de novo, o que acontece? Volta.
Então, o que você tem que tratar além do corpo que já está um pouco deteriorado pelo teu mau comportamento psíquico? O que você deve trabalhar também? Eu também acho. Desconecta o cabo. Um pouquinho, pessoal. Então, o que além do tratamento da gastrite eu devo fazer para que eu consiga restabelecer um completo estado de saúde? Eu preciso mudar o meu comportamento. E é essa questão que nós estamos levantando hoje. Se o esgarçamento do meu perispírito ocorre por um problema comportamental que eu tenho, aí agora vamos fazer um questionamento. Alguém aqui sente raiva? Levante a mão, por favor. Quem não levantou está mentindo. Alguém aqui tem alguma mágoa? Alguém aqui sente ódio? Pois é. E aí? Como é que a gente faz? Kardec disse no Livro dos Espíritos que nós precisamos de educação moral. É exatamente essa a proposta da doutrina. Que nós nos eduquemos moralmente. Porque esse esgarçamento do perispírito, nesses pontos específicos, ocorre por traumatismos que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, vocês imaginam que uma pessoa me traiu há 20 anos atrás e eu tenha mágoa em relação a essa pessoa durante 20 anos. O que vai acontecer com o meu perispírito em uma determinada região? Vai se traumatizar. Porque há 20 anos eu nutro pensamentos em desarmonia. Porque os meus sentimentos e as minhas ideias vão gerar pensamentos. E pensamentos, sabem vocês, movimenta energia. E essa energia que eu estou movimentando é legal? Não é. Ela está em desarmonia com o universo. Portanto, se eu não tentar modificar e aprender a lição, eu não conseguirei fazer o trabalho de dentro para fora. A grande proposta do Décio Andoli e da Associação Médica Espírita é justamente estudar esse esgarçamento no sentido de como o meu comportamento mental está influenciando nesse esgarçamento, nesse traumatismo espiritual. E como eu posso, através do movimento de dentro para fora, restabelecer esse perispírito e ter o aprendizado. O Décio Andoli relata, como ele trabalha na UTI, ele relata que teve uma paciente dele que chamou muito a atenção. Ela estava com câncer terminal e já estava em coma. E aí ele foi visitá-la, como ele fazia as visitas de rotina na UTI, Ele foi visitar essa paciente. E essa paciente tinha um sorriso nos lábios. E aquilo chamou muita atenção, como que essa paciente jovem, com câncer terminal, tinha um sorriso nos lábios. Por que vocês acham que ela tinha um sorriso nos lábios? Por que ela estava feliz mesmo naquela condição corporal extremamente drástica? Por que vocês acham? Porque nós nascemos para sofrer? Por que será? O sofrimento dela estava chegando ao fim, exatamente o contrário. Ela estava morrendo para voltar a viver. Ou voltando para casa. Muito bem. É quase isso. Mas é um pouco mais que isso, querida, pelo seguinte. Porque essa paciente terminal estava com um sorriso porque provavelmente ela tinha entendido o porquê que ela teve aquela doença. E ela entendeu então o verdadeiro sentido do sofrimento
Ou seja, ela aproveitou um ensinamento que talvez durante várias encarnações, como a gente falou antes, nem se preocupem, eu posso terminar assim, não tem galho, tá? Durante várias encarnações ela buscava esse aprendizado e não conseguia através de outros recursos. Ela precisou da doença para que ela pudesse aprender aquela lição. E o que é o tempo para o espírito? Né? Eu acho que é a conexão lá, né? Então. Pode ser o cravo, alguma coisa assim. Bom, por que ela precisava daquela lição daquela forma? Aí que vem a questão. Por que nós precisamos de lições tão drásticas para trabalharmos de dentro para fora? Por que a gente tem que perceber o esgarçamento do perispírito quando ele já deteriorou o corpo através de um câncer? Por quê? Alguém sabe me responder? Muito bem. Existem, segundo os psiquiatras, duas maneiras de eu aprender alguma coisa: através da dor e através do. Se eu não aprendi através do amor, eu vou precisar de outro recurso educativo, que depois nós vamos trabalhar isso na exposição da noite das 7h30. Só para ficar aprendendo vocês, vocês vão ficar às 7h30. Sacanagem, né? É brincadeira. Mas assim, então retornando ao assunto, eu só quero mostrar algumas coisinhas, se for possível, aqui para vocês. Aproveitem enquanto tem tempo. Eu já assumi. Eu acho, Thales, não é lá o cabo que está conectando o computador. VGA. Tem o VGA. Não, aqui não tem VGA. Não posso, não deve mostrar. Se ele mostrar, a gente mostra. Se ele aparecer, ele vai. Chega lá. Vai ser depois para um. Daí vem uma outra questão. Se eu precisei aprender com a dor, Deus sempre vai utilizar esse mecanismo educativo para conosco? É sempre assim? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que, numa encarnação da era medieval, encheu, porque o espírito adora fazer lei de causa e efeito, né? O espírito diz assim, a pessoa está tendo um câncer, porque na outra vida ela fez tal e tal coisa, né? Vamos dar um exemplo, a Boate Kiss. Os espíritos já quiseram explicar o tal do fenômeno da Boate Kiss, né? Assim, porque eles eram pessoas que eram nazistas, daí eles incineraram as pessoas nas câmaras de gás, por isso que esses jovens precisaram morrer daquela forma, queimados dentro de um recinto, de uma boate, né? Vocês acham que é assim que funciona a lei divina? Não é bem assim. Pelo seguinte, porque se mesmo eles tivessem sido nazistas e incinerado pessoas na câmara de gás, quando você está no mundo espiritual, você pode fazer uma outra escolha. Você pode escolher salvar vidas, por exemplo, ser um médico, para salvar pessoas que morreram, que estão morrendo asfixiadas. Você pode fazer essa escolha. Mas por que muitas vezes nós escolhemos o outro lado? Ou seja, você não escolhe vir para reparar, você escolhe passar pela dor. Por que nós escolhemos esse caminho? Por causa da nossa teimosia, da nossa rebeldia. Há 2015 anos, há mais de 2015 anos, Jesus veio, nos demonstrou, fez uma demonstração prática, né? Foi quase um vídeo, né, prático, tem que ser assim. E o que a gente faz? A gente perdoa com facilidade? Não. Nós somos pessoas pacíficas? Não. Nós somos pessoas leais e honestas? Não. Nós somos pessoas que buscamos sempre a reparação ao invés da culpa? Não. Falando culpa?
tenho culpa. Vocês lembram quando se fala em perdão, vem a questão